Glória a Deus, a paz, amada igreja. Muita alegria no meu coração de estar aqui com a minha família, com os meus amigos. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Quero agradecer a liderança da igreja. Muito obrigado pelo convite, me senti muito honrada. E Deus é maravilhoso, foi na frente. 40 minutos antes do convite, o Senhor já tinha manifestado a sua bondade, direcionando que eu haveria de estar aqui. E foi muito sobrenatural. Então, por conta deste mover, vocês que já me conhecem, né? Deus me deu uma palavra e durante os dias eu fui buscando a Deus e fui escrevendo muita coisa e tudo mais. Mas quando chegou hoje, eu senti algo de Deus de não me prender. Nós vamos ler um texto, mas eu quero muito que o Espírito Santo faça aquilo que está no coração dele para cada um de nós nesta noite. Ele fala através da sua palavra, mas o Espírito Santo, quando ele tem uma liberdade de ação no meio do culto, na organização, na liturgia, é diferente, porque ele pode agora mesmo começar a mexer em algo que você nem imaginava que Deus ia mexer, mas é porque é noite de festa, é noite de livramento, é noite de salvamento de Deus em prol do seu povo. Deus me deu uma palavra poderosa, uma palavra abençoadora. E alegrou o meu coração. E eu falei, Senhor, então eu vou deixar um pouco esses negócios aqui, porque eu sou uma discípula do pastor Vitor, né? Fiel na escola dominical, sou amante das escrituras sagradas e de descobrir os mistérios da palavra de Deus, mas hoje o Senhor quer realmente mexer dentro de cada um de nós. A festa é do Senhor, realmente eu vim com isso no meu coração. O Senhor convida quem Ele quer. Olha para o irmão do lado e fala assim, que bom que você foi convidado. Porque nós vamos ser presenteados pelo dono desta festa. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esther, glória a Deus, capítulo 3, louvado seja Deus. O livro de Esther é um livro histórico e um livro muito conhecido pelo povo de Deus. Então eu vou dar uma pincelada aqui e Deus vai fazer aquilo que Ele já determinou para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do 1 ao 11, glória a Deus. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que as dos demais nobres. Todos os oficiais do palácio que ficaram à porta do rei curvaram-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então, os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu, por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia falavam com ele, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Então, contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, como lhe contaram que era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o reino de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nisã, lançaram o pur, isto é, a sorte na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. Foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar.
Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e separado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos. Eles não obedecem à lei do rei, e não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição dele, eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria real para que se execute este trabalho. Em vista disso, o rei tirou o anel de sinete que tinha no dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, e filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo como for melhor aos seus olhos. Amém? Glória a Deus. Esta mensagem tem um título. O título desta mensagem é: a última palavra é de Deus. Amém? A última palavra é de Deus na nossa vida. Então, essa é uma história conhecida, mas eu quero trazer uma pequena introdução aqui. O povo tinha sido levado a cativo. O povo de Israel estava cativo na Babilônia. Então, eu vou dar uma pincelada assim, para quem não conhece, entrar na história. Este livro é histórico, o autor é desconhecido, mas é um livro histórico, e é um panorama muito especial, onde Deus traz uma libertação maravilhosa, algo extraordinário, algo que só Deus podia fazer. E é isso que o Senhor, o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, vai fazer nas nossas vidas aqui. Eu não sei como que você chegou, eu sei como que eu vim. Mas se existe algo que para você já enxerga assim: poxa, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é totalmente fora. Isso aqui não tem possibilidade. Agora, se eu pedisse um recurso, se eu tivesse uma ajuda, de repente, se Deus levantasse alguém, talvez. Mas isso é impossível. Hoje, o Senhor tem uma palavra liberada para nós, de libertação para um novo tempo. Uma libertação genuína. Algo puro, lá de dentro, sabe? De algo profundo, que só você sabe, você e Deus. E que até o dia de hoje tu tem arrastado. Porque você não sabe como lidar. Você não sabe como agir. Tem coisas que você tem até vergonha de falar. Mas o Senhor, Ele vai mudar essa situação na tua vida nesta noite. Ele vai mudar de uma maneira soberana. A Bíblia diz assim, ó, que o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele vai assinar este milagre na tua vida. Este livro de Esther é o único livro na Bíblia que não fala do nome de Deus. Mas a gente vê a providência de Deus, do Deus invisível, de uma maneira extraordinária. Então, nesta noite, eu quero atribuir ao Senhor toda a glória e toda a honra. Quero iniciar este culto, este momento de ministração, entregando a glória ao Deus da glória. A voz do Senhor ecoa sobre as muitas águas, e o senhorio e o governo de Deus é esse que vai ser estabelecido na tua vida, na tua casa, no seio da tua família. Aleluia! Porque o Senhor é aquele que está assentado, entronizado entre o dilúvio. Ele é poderoso. A sua voz faz tremer o deserto de Cádiz. A sua voz faz tremer a terra. Esse é o nosso Deus. E Ele vai agir naquilo que te oprime, naquilo que é difícil, naquilo que você já pensou até confessar, mas não dá. Porque o que vão pensar de mim? Oh, glória a Deus. Então, o povo de Israel estava lá na Babilônia, mas quando levantou-se outro rei chamado Ciro, ele libertou o povo. E o povo foi liberto para ir
para voltar para Jerusalém. Mas alguns ficaram. E dentro desses que ficaram Esté e Mordecai. Mardoqueu, né, fala as duas versões. Mordecai no hebraico, Mardoqueu numa maneira mais portuguesa, vamos dizer assim. E aí chegou um decreto sobre o povo judeu, por conta de uma coisa só. Nós lemos um texto que fala que Mardoqueu, ele se recusou a se prostrar, a se curvar diante do rei. Por quê? Ele só explicava isso, porque eu sou judeu. Então, nós temos um ponto-chave nesta história hoje aqui, para as nossas vidas. Posicionamento e não negar as nossas origens. Quem somos e quem o Senhor nos criou para ser. Aleluia. E ele ficou firme. Diante de toda essa hierarquia, todo esse respeito, né? Amã foi nomeado, ficou mais acima do que os nobres da época, todo mundo se prostrando, era decreto de um rei. Mas, de repente, ele fez diferente, e por isso, houve uma opressão sobre o povo de Deus. Houve uma aflição no povo de Deus. Então, ele conseguiu meios, né? Se apresentou diante do rei, ofereceu 1 tonelada. Em outras traduções bíblicas, fala de 350 toneladas de prata. É muita coisa. Aqui na NVI já traz 10.000 talentos. Cada um talento era equivalente a 35 quilos. Nossa, um absurdo. Tudo isso para matar e sacrificar o povo de Deus. Mas aí, né? Mardoqueu, um homem posicionado, um homem íntegro. Um homem que era funcionário, soube da situação que aconteceu com a outra rainha Vaste, e aí convida a sua prima. Tudo isso fazendo parte de um plano estratégico de Deus para dar vitória ao seu povo. Então, a gente não sabe de onde vai vir, mas vai chegar. A gente não sabe como que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Porque nesta noite, aonde houver alguém oprimido pelo diabo, em desespero, por conta de uma sentença, segura aí, a última palavra é de Deus na minha vida e na tua vida. E aí, prossegue a situação, Esther, né? Foi nomeada como rainha, entra no palácio, o rei se agrada dela, mas tinha umas regrinhas. E quando surge a questão de Mardoqueu não se prostrar, deixou o povo que fazia parte indignado. Foram lá e falou, pô, por que não? Como que vai tolerar isso? Até esses que ficam lá, né, para atrapalhar, foi instrumento de Deus. Então, esta é uma palavra que mostra que o nosso Deus é realmente aquele Deus que converte maldição em bênção. Só que como Ele é soberano, Ele faz de uma maneira para não ficar dúvida. Então, Ele chega e informa isso. Eu não vou me prostrar porque eu sou judeu. Porque ele não podia quebrar um princípio. Só a Deus adorarás, só a Ele servirás, só a Ele prestar culto. Só a Ele eu vou prestar culto, só a Ele nós podemos prestar culto. Então, por causa de um posicionamento e de mostrar realmente quem Ele era, todo o povo sofreu esta opressão. A Bíblia fala que Mardoqueu ficou desesperado, chorou, se vestiu de pano de saco, foi para a porta do palácio, pediu para falar com Esther, mandou recado, porque naquele tempo, quem estava de pano de saco não poderia entrar no palácio. Então, ele, ali fora,
pediu que o pessoal avisasse Esther o que estava acontecendo. E aí a Esther vê que a situação ficou difícil para o povo, mas sabia também que por conta de uma regra interna ela não poderia se apresentar. Então, Mardoqueu, preocupado não só com ele, mas com toda uma nação. Tudo que a gente fizer, toda decisão que a gente tomar, todo posicionamento que a gente tomar na nossa vida, que não for somente pensando em nós, mas no bem comum, seja isso começando na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso trabalho, você já tem a aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque esse é o modelo de Jesus. Este é o modelo de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele tinha um filho e entregou. Ele entregou o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar. Mas com uma visão alta, grande, visionário. Eu entrego um, mas vai haver milhares, milhares, milhares e milhares que um dia vão me aceitar. Então, não seremos mais nós três, a Trindade, mas eu terei filhos que carregarão o meu espírito. Aleluia. Então, quando a gente faz algo que não é focado só na gente, no nosso próprio interesse, Deus abençoa. Deus, Ele beneficia. E a gente viu isso aqui. E, de repente, Mardoqueu traz uma palavra para ela. Envia uma palavra para ela e diz assim, olha, será, Esther, que não foi para este tempo? Não foi para este tempo que Deus te colocou aí? Porque o nosso Deus é um Deus que realiza propósitos. Ele trabalha na minha vida e na tua vida de uma maneira que a gente não entende. Uma hora você está num lugar, outra hora você está em outro. Outra hora Deus te faz conexões com pessoas que você nem imaginava. E daqui a pouco você está no meio de outras. E a gente não entende esse negócio. E a gente questiona. Mas hoje, nesta noite, como profeta de Deus que profetiza a palavra, não se incline, não se prostre, não se curve diante de nada que tem se levantado contra a tua vida, contra os teus projetos e contra os teus sonhos. Porque Deus sabe como que está a tua casa, porque Deus sabe como está o teu coração. Você projetou tantas coisas e tudo deu errado. Você queria tanto algo e Deus não aprovou. E muitas das vezes você culpa Deus e não é cuidado de Deus. O pastor Vitor orou aqui, eu achei muito interessante. É o cuidado de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não deu certo até agora porque não era de Deus, não era para ser assim. Pode ser que seja, mas ainda não alinhou o tempo e Deus vai alinhar. Porque hoje é um dia de uma palavra sentenciada a favor do povo de Deus. Aquele povo, com aquela ação, eles foram libertos da opressão, da aflição, porque a palavra de Deus diz que eles choravam. Eles andavam pelas ruas desesperados. Eles estavam aflitos, desanimados, porque, vamos conjecturar um pouquinho, famílias, filhos, em uma sentença de morte. Amã foi tão maligno que ele conseguiu atingir 127 províncias. Vai ter um extermínio, vai ser uma chacina, vai acabar com todo mundo. Porque eles não se prostraram. Eles precisam se prostrar. E nós, como cristão, a gente não se prostra, não é verdade? Quem é novinho convertido, já vai aprendendo que só a Deus adorarás, só a Ele servirás, só a Ele prestará culto. Nada e nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus na minha vida e na tua vida. E de repente, tantas coisas que vão se passando na nossa caminhada, e vai se formando
sentimentos nos corações. Ressentimento, revolta, senso de injustiça, sabe? E aí Deus nos traz para perto, para ir para o profundo das muitas águas. E aí o Senhor começa a trabalhar, Ele começa a destronar todo e qualquer sentimento e ressentimento, e começa a trazer cura a feridas. Porque são coisas que acabam atrapalhando e interferindo na nossa adoração, na nossa entrega. O louvor foi ministrado, o segundo louvor falava exatamente sobre voltar ao primeiro amor. Quando somos atraídos pela sua graça e pela sua doce presença, pelo fogo do Espírito Santo, o fogo que purifica, que atrai, que transforma. E aí ficam umas coisinhas diferentes, e vai sendo normalizado aquilo que não é para estar num trono que merece a honra, a glória, o louvor e a adoração só do Senhor, só o Senhor. No nosso coração tem um trono, sabia? A Bíblia fala assim: filho meu, dai-me o teu coração, e de tudo que guardardes, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Se tiver alguma coisinha lá no fundo, por que, Senhor? Isso foi injusto. Senhor, não era para ser dessa maneira. Senhor, nós trabalhamos tanto, nós investimos tanto, nós fizemos tanto. E assim o povo estava ali. Um povo de Deus. E sofreram esse decreto. Que seja destronado, em nome de Jesus Cristo. Que seja destronado, decaia sobre, que seja destronado dos nossos corações, em nome de Jesus. Qualquer sentimento e qualquer ressentimento, pode ser uma falta de perdão, pode ser uma questão que não ficou muito bem resolvida, pode ser uma ferida, porque o diabo se alimenta das nossas feridas. O Senhor está liberando cura. Em nome de Jesus Cristo. Aonde havia uma sentença de morte, o Senhor está revogando. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o Senhor está trocando. O Senhor está trocando o cenário para nos abençoar. Para nos abençoar e nos trazer nova vida, porque existe um novo tempo para nós. Oh, glória a Deus! Hoje é dia de festa, hoje é dia de glória, porque por um momento alguém clamou, aleluia, e Deus começou a mover e traçou um plano para fazer algo novo, algo que vai abençoar pessoas, algo que vai abençoar pessoas. Oh, glória a Deus! Existia uma palavra sobre aquele povo, mas sabe o que aconteceu? Eu lendo esse texto, louvado seja Deus, eu vou descer. Quando o povo saiu do Egito, eles enfrentaram batalhas e eles lutaram com os amalequitas. Aquela história bem famosa, Josué segurava um braço, né, Arão outro, de Moisés, para não perder a batalha. E em Êxodo 17 fala assim, que Deus falou para Josué: escreve num memorial. Escreve num memorial. Aleluia. Que eu vou aniquilar os amalequitas. Eu vou destruir os amalequitas. E até a sua geração. E toda a sua geração. E quando a gente leu esse texto, por 2 vezes, começou falando da filiação
de Amã e terminou falando da filiação de Amã. Amã, filho de Emedata, descendente de Agag. Quem foi Emedata? Pai, um amalequita. E Agag, o rei dos amalequitas. Então, isso vinha lá de antigamente, sabe? Um negócio que vem de trás. Porque se a Bíblia está falando que está vindo de trás, é algo que vem lá de trás. Sabe assim, um negócio que vem e atrapalha tudo, e oprime, divide e fere. Mas existia uma palavra de Deus. Existia a palavra que o Senhor não ia permitir os amalequitas nunca mais intervir na situação do povo de Deus. E aí o plano de Deus começa a entrar em ação. E sabe o que acontece? Deus reverte o quadro de uma forma tremenda, de uma forma muito especial. Aquele povo foi alcançado pelo favor de Deus. E eles celebravam por conta de uma intervenção divina. Tati, qual foi essa intervenção divina? Para quem conhece a história toda, já entende o negócio. Mas a intervenção divina foi que, de repente, o rei perde o sono. E Mardoqueu, funcionário do palácio, ouvia rumores contra o rei e denunciou isso. Então, Mardoqueu, ele foi um homem de posicionamento, não negou a sua origem e foi leal. Então, o que a gente aprende com essa história? Que um posicionamento pode gerar muita perseguição e aflição. Mas quando a gente aceita e não nega a nossa origem, quem somos, Deus é conosco. E Deus dá livramento. E Deus abençoa e alcança a nossa casa, a nossa família. E Ele guarda tudo que nos pertence. E Ele dá vitória. E o inimigo tem que retroceder. Assim como Ele está retrocedendo na vida de todo aquele que crê nesta palavra. Palavra de Deus. Palavra viva e eficaz. Você pode ter chegado de uma maneira. Você pode ter se encaminhado durante esses dias ou a sua jornada com Deus, de uma forma que, meu Deus do céu, eu cheguei aqui pela misericórdia, pela graça de Deus. Mas o Senhor está revertendo sentenças nesta noite. O Senhor está revertendo sentenças nesta noite para louvor da sua glória. Vai ser para a glória de Deus, vai ser para testemunho do Senhor. Aleluia. E de repente, o rei olha e fala assim, nossa, o que deram de recompensa para esse Mardoqueu, que denunciou, né, os homens que queriam me matar? Nada. Aí Deus, como é perfeito em tudo que faz, me chama o próprio Amã, que já tinha preparado uma forca, para poder honrar Mardoqueu. Porque não bastava só destruir, mas Deus queria mostrar para o seu povo que Ele é Deus na sua vida, que Ele é Deus na minha vida. E aí, olha, tudo que estava no coração dele, tudo que ele queria para ele, olha só que interessante, tudo que ele queria para ele, ele começou a falar. Porque a soberba cega, o orgulho cega. E ele enxergava que ele era o maioral, que ele era o bichão, sabe? E aí ele começou, põe coroa, anda no teu cavalo, usa a tua túnica, põe o cetro, achando que era ele. Mas não era. Porque Deus já tinha preparado, aleluia. Deus já tinha preparado, e assim é como Deus faz na vida daquele que teme a Deus. A gente só não pode se prostrar. A gente só não pode se curvar, aleluia. A gente só não pode ser omisso. A gente tem que ter posicionamento para honrar a palavra de Deus e aquilo que Deus espera do seu povo. Glória a Deus. E aí, de repente, ele fala tudo isso e fala assim, tá bom, ok.
chama Mardoqueu. E aí Mardoqueu foi, e Deus mudou a história daquele povo. Era um extermínio e virou em uma grande festa que foi estabelecida. Esta festa, a festa de Purim, ela é estabelecida até o dia de hoje no meio do povo judeu. Em memorial daquilo que Deus fez. Deus fez o contrário. Os textos estão todos bonitinhos ali. Mas o Senhor colocou em meu coração que eu ficasse perto de vocês. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que faz aquilo que a gente nem imagina, por amor a uma alma, por amor a uma vida. Deus muda sentenças. Deus muda, Deus vira. Deus faz, Deus dos montes, Deus dos vales, Ele trabalha naquilo que a gente não imagina. E converte a maldição em bênção. Aquilo que seria para vergonha, o Senhor entregou dupla honra para aquele povo. E é isso que Deus faz na vida daquele que se posiciona. Nem sempre vamos ser aprovados, nem sempre vamos estar no meio, no populacho, todo mundo junto. Tem vezes que você pode ter a ser até excluído, mas fica tranquilo, Deus é contigo. E olha só que interessante, eu vinha para cá e o Senhor ficava assim, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, vem e me segue. Porque a vida do cristão é assim, a gente enfrenta uns negócios, mas tudo por amor a Deus. A adoração, ela tem que ser em espírito e em verdade. Qual é a nossa verdade nesta noite diante do nosso Pai? Qual é a nossa verdade? Porque Ele é a verdade. Em espírito e em verdade. Aí a gente vai lá para a mulher samaritana e ela está lá. Jesus, aonde que vai adorar, né? Porque uns falam que é num monte, outros falam que é no outro. E aí Jesus se manifesta para ela, nem nesse monte, nem no outro, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E de repente ela olha assim, conversa com Jesus, e Jesus se manifesta a uma improvável. Tudo conduzido para a adoração. Deus foi desconstruindo aquela mulher e trazendo ela na essência que ela foi criada para si. Assim foi a vida de Mardoqueu. Ele se manteve na origem, na sua essência. E quando nós nos mantemos na nossa essência, algo extraordinário acontece. Deus trabalha dentro de nós. E Deus faz o impossível acontecer. A festa de Purim é uma celebração de vida. E assim foi o que o Senhor fez conosco na cruz. Aleluia! Estava tudo acabado lá no início, quando o pecado entrou, mas um plano para salvar, selado com o sangue do Cordeiro, para que hoje nós estivéssemos aqui, aleluia. E o Senhor, Ele fez de uma maneira tão maravilhosa, Ele se despiu de sua glória. E muitas das vezes nós temos que nos despir, sim, de nós mesmos, para que a vontade de Deus prevaleça. E Jesus cumpriu um plano perfeito de salvação para a minha vida e para a tua vida. E aí eu fiquei pensando, Senhor, por que tanta prata? 1 Pedro 18:19 diz assim, a palavra do Senhor. Não foste por coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foste comprado, mas pelo precioso sangue,
o que é interessante é que o rei nem quis a prata, porque a minha vida e a tua vida não tem preço, já foi pago, aleluia! O povo de Deus já foi pago, já foi selado com o sangue precioso de Jesus. Não tem preço. E por mais que o inimigo tente barganhar para te tirar da essência de quem você é e de quem te levantou para ser, não se submeta, não se prostre, não se curve. Tati, mas existe ainda a possibilidade da gente se curvar? Porque nós somos servos de Deus. Tudo que a gente começa a se inclinar, que nos afasta da presença, já estamos fora do caminho. Pode ser um acordo, uma sociedade, uma decisão, sem visão, sem dependência de Deus, sem direcionamento. Nós já fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E até hoje o inimigo continua cirandando, querendo a nossa adoração. Ele tentou com Jesus, Mateus capítulo 4. Se prostrado, mostrou tudo, todas as riquezas. Se prostrado me adorares, para trás de mim, Satanás. Só a Deus se virá, só a Ele adorarás. Olha que interessante. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo a uma vida de rendição e dependência total do seu Espírito para o tempo que Ele tem para nós. Esta casa, aleluia, é a casa de Deus. É a casa que está cheia da glória de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para todos sempre. Amém. A palavra de Deus diz assim: aquele que não deixa pai, mãe, filho por amor de mim, não é digno de mim. Chegaria nos últimos momentos, no fim dos tempos que nós já se encontramos, que a gente enfrentaria batalhas, isso é bíblico, irmãos, até no meio das famílias, e a gente vê a questão e o que o inimigo tenta, mas hoje, existe uma palavra liberada para nós, e esta palavra é: tudo que o inimigo tentou, o Senhor virou e fez ao contrário. Esta é uma palavra de bênção para cada um de nós. Tudo que o inimigo intenta contra a minha vida e tua vida, o Senhor está fazendo ao contrário nesta noite. Tudo aquilo que te deixa com medo, ansioso. Aquele povo foi liberto de uma opressão, de uma aflição. E hoje é a mesma estratégia. Sabe por quê? Porque o inimigo não é criativo. Ele trabalha da mesma forma, ele só muda o sistema. De uma forma muito sutil. Ele tenta oprimir o povo de Deus. Trazendo depressão, opressão, síndrome do pânico. Mas não. Ele não vai conseguir. Porque existe uma palavra liberada para nós. Vamos ficar de pé? Tem uma palavra profética liberada para a minha vida e para a tua vida nesta noite aqui.